alunos dos quintos anos, bora fazer correção de ciências. Sim, hoje é quinta-feira, aula de ciências. E aonde é que eu vou encontrar a minha atividade de ciências? Aqui, ó, no livro Currículo em Ação, Ler e Escrever. Sim! Na parte de ciências. Nós já começamos na aula anterior a falar sobre a água, o uso consciente da água. E agora a gente vai terminar essa leitura na página 133, 134 e 135. Sim, na outra aula nós falamos sobre o abastecimento de água, usada também na irrigação à água e também na indústria. Isso. E hoje nós vamos falar da hidroeletricidade e vamos falar sobre os usos da água no geral, tá? E depois tem uma atividade para vocês fazerem, hein? Então vamos lá. O que a gente vai fazer primeiro? Ler o texto e marcar as partes que eu julgo mais importantes do texto, tá certo? Sim, então vamos lá. E hoje é o quê? Hoje é quinta-feira, meus queridos. Sim, hoje é quinta-feira, então vamos lá. Então, vamos lá. Bem, vamos fazer a leitura aqui de hidroeletricidade. Com um dos maiores... Só um minutinho, deixa eu pegar o meu marca aqui. Vamos lá. Com um dos maiores potenciais hidrelétricos do mundo, o Brasil possui diversos empreendimentos no setor classificados em 3 tipos, de acordo com a capacidade de geração de energia. A central geradora hidrelétrica, com menor capacidade de geração, uma pequena central hidrelétrica e a usina hidrelétrica, que tem maior capacidade produtiva de energia. Os empreendimentos que impactam de forma significativa a disponibilidade de água para os demais usos do recurso são analisados de forma diferenciada pela ANA. Lembra, nós já falamos sobre a ANA, que é a Agência Nacional de Águas. Dentre as 12 regiões hidrográficas brasileiras, a região hidrográfica amazônica possui o maior potencial hidrelétrico do país, ou seja, ela tem água pra caramba. Porém, atualmente apenas uma pequena parcela é aproveitada. Já lá no Paraná, onde está instalada a usina binacional de Itaipu, que é a maior usina do país, deixa eu só colocar aqui, que o Paraná, Itaipu é a maior usina do país, tem parte considerável do seu potencial já utilizado. Os rios Tocantins, São Francisco, Rio Grande, Rio Paraná, Rio Iguaçu, Rio Paranaíba, são os que possuem a maior capacidade instalada e em operação das usinas hidrelétricas. Próxima. Certo. Primeiramente, antes da gente falar sobre os outros usos da água, vamos falar um pouquinho sobre a geração de energia elétrica. Então vamos ver esse vídeo aqui, ó. É rapidinho. Vamos lá? Vamos ver. Como funciona uma usina hidrelétrica? O Zeca adora videogame e é o campeão entre os amigos. O pai do Zeca é escritor e trabalha em casa usando o laptop. A mãe do Zeca fica preocupada e sempre prepara um cafezinho para ele. Agora, você tem ideia que o videogame do Zeca, o laptop do pai do Zeca e a cafeteira da mãe do Zeca têm em comum? A energia elétrica. De onde ela vem? Pode-se conseguir energia elétrica de várias formas. Queima de petróleo, carvão ou gás, fissão nuclear. Até o movimento das águas de um rio é capaz de gerar eletricidade. É isso que faz uma usina hidrelétrica. A energia produzida em uma hidrelétrica é uma das mais limpas e seguras que existem. A emissão de poluentes é muito baixa, ao contrário do que acontece em usinas a óleo e carvão. Isso porque a matéria-prima utilizada para produzir energia é água, um combustível praticamente inesgotável. O processo não é assim tão difícil de entender. Olha só, depois de um estudo cuidadoso para não prejudicar o meio ambiente, a água do rio é represada por barragens. Elas controlam o nível da represa. Se chover muito, as comportas se abrem e dão vazão ao excesso de água. A água represada entra com grande pressão em um aqueduto e segue em direção às turbinas, que são as responsáveis pela geração de energia. A turbina é formada por pás. A água
passa e gira essas pás que, presas em um eixo, acionam o gerador da usina, transformando energia mecânica em energia elétrica. O transformador aumenta a tensão da energia, permitindo que ela viaje pelos fios e chegue até as casas, prédios, escolas, lojas e até o videogame do Zeca, o laptop e a cafeteira dos pais dele. Mas você deve estar se perguntando, o que aconteceu com toda aquela água que moveu as pás das turbinas? A resposta é nada. 100% dela é devolvida ao rio com a mesma qualidade de antes e pode ser usada para consumo humano, processos industriais e até para abastecer outra usina hidrelétrica instalada mais à frente no curso do mesmo rio. O avô do Zeca, por exemplo, tem um sítio bem pertinho de uma usina hidrelétrica. E o Zeca nem imagina que a água que gera energia para o videogame funcionar é a mesma água que irriga a horta do avô dele. A Eletrobras está de olho em tudo isso e trabalha para impulsionar o desenvolvimento sustentável do Brasil, em harmonia com o meio ambiente, produzindo energia limpa para quem mais precisa. O Zeca, o pai do Zeca, a mãe do Zeca, o avô do Zeca e você. É isso aí, vamos voltar lá para a lição. Então, vocês viram como é produzida energia elétrica com a utilização da água das usinas hidrelétricas. Bom, agora vamos ver outros usos. Qualquer atividade, deixa eu pegar meu lápis aqui, meu marca, foi. Qualquer atividade humana que altere as condições naturais das águas é considerado um tipo de uso. Cada tipo de uso pode ser classificado como consultivo ou não consultivo. Então vamos lá. Cada tipo de uso pode ser classificado como consultivo ou não consultivo. Os usos consultivos são aqueles que retiram a água do manancial para a sua destinação, por exemplo, irrigação, utilização na indústria, abastecimento humano. Já os usos não consultivos não envolvem o consumo direto da água. O lazer, a pesca e a navegação são alguns exemplos. Então, pois aproveitam o curso sem consumir. Então, o consultivo é quando você consome a água. E o não consultivo é apenas aquele uso para lazer. Para garantir que vários setores usufruam do uso da água, a ANA, que é a Agência Nacional das Águas, realiza estudos e emite normas com o objetivo de assegurar o acesso de todos aos recursos hídricos, com exceção de situação de escassez em que o uso prioritário da água passa a ser apenas para consumo e o de animais também, humanos e de animais. A gestão deve proporcionar o uso múltiplo das águas. Além disso, a ANA também trabalha para prevenir ou minimizar os efeitos das secas e inundações e mediar os conflitos de interesse que envolvam água. Muito bem, vou mostrar para vocês um vídeo curtinho sobre consumo consultivo e não consultivo, os outros usos da água além da geração de energia. Vamos lá? Todos nós estamos muito acostumados a consumir água e até mesmo a falar de sua importância no nosso dia a dia. Mas você já pensou nos diferentes usos que as águas dos rios podem ter? Vamos observar um rio que apresenta vários desses usos. Imagine um produtor que precisa tirar a água de algum rio para irrigar sua plantação. Todo o uso de recursos hídricos feito acima do ponto do rio onde esse irrigante faz sua captação, ou seja, em direção à nascente, é chamado de uso amontante. E os que estão abaixo desse produtor, em direção à foz, são chamados usos ajusante. Ao longo do rio, agricultores ajusante e amontante de determinado trecho precisam captar água para a irrigação, assim como os pecuaristas para a criação de animais e as cidades para o abastecimento público, entre outros usos chamados consultivos, quando a água é retirada para ser consumida. Mas existem também os usos não consultivos, a água utilizada para navegação, para pesca, para mover turbinas de hidrelétricas e gerar energia ou para lazer e turismo, permanece no curso do rio, pois não é consumida. Garantir acesso à água para todos os usos, respeitando o que é, aliás, um fundamento da Lei Federal de Recursos Hídricos, é um desafio, já que um uso pode interferir na disponibilidade de água para outros.
Por exemplo, se os agricultores localizados a montante captarem água demais para suas lavouras, pode faltar para o consumo humano nas cidades rio abaixo. Ou se municípios irrigantes retirarem muita água, o nível do espelho d'água pode ficar comprometido para a navegação, a pesca ou para a geração de energia. É por isso que a gestão do rio e a regulação dos usos são tão importantes, pois garantem o acesso justo a todos os usuários e diminuem o impacto das alterações provocadas pela falta ou excesso de chuvas. Uma ferramenta importante de gestão dos rios são os reservatórios. Alguns reservatórios apenas estocam água para os períodos de seca e fazem controle de cheias. Assim, retém água para evitar que o rio transborde. Dessa forma, funcionam como uma espécie de poupança, liberando água aos poucos, de forma constante, para regularizar a vazão e manter a oferta de água para o rio. Assim nunca vai Há faltar água nessa casos em região. que, se não fossem os reservatórios, os rios poderiam até secar em períodos de secas extremas. A gestão e a regulação levam em conta também que o rio precisa de uma quantidade mínima de vazão para manter o ecossistema aquático e assim garantir água em quantidade e qualidade para todos. A ANA atua na gestão e regulação dos recursos hídricos nos rios federais, que são aqueles que passam por mais de um estado. Nos demais rios, o Brasil conta com órgãos gestores estaduais, que também garantem o uso múltiplo das águas, ou seja, acesso a todos os usuários nas bacias hidrográficas do país. Acesse o site da ANA. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Legal, né? Vamos voltar lá? Certo. Agora que falamos sobre isso, já vimos que a água é utilizada para gerar energia, já vimos que a água tem uso consultivo e não consultivo. Consultivo é quando a gente utiliza para o consumo e não consultivo é quando ele é para o lazer. Então ele não é consumido, ele fica ali no rio mesmo. Certo. Vamos agora falar sobre água. Em janeiro de 97 entrou em vigor a Lei 9.433/1997, também conhecida como Lei das Águas. Lei das Águas. Opa. O instrumento legal instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos e criou o Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hídricos. Então essa lei criou o Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hídricos. Deixa eu diminuir um pouquinho. Foi. Segundo a Lei das Águas, a Política Nacional de Recursos Hídricos tem 6 fundamentos. 6. A água é considerada um bem de domínio público e um recurso natural limitado, dotado de valor econômico. Um bem de domínio público e recurso natural limitado. Lembra que a gente falou? Ele é limitado, ele vai ter fim um dia, se a gente não souber usar. A lei prevê que a gestão dos recursos hídricos deve proporcionar os usos múltiplos. Então, essa lei, os recursos hídricos devem proporcionar os usos múltiplos das águas, de forma desce aqui, meu filho. De forma descentralizada e participativa, contando com a participação do poder público, usuários e comunidades. Poder público, usuários e comunidades. Também determina que, em situações de escassez, o uso, nós vimos lá no vídeo, né? O uso é o quê? É apenas para consumo humano e descendentação de animais. Na falta da água, a água que estiver lá armazenada será utilizada apenas para consumo humano. Outro fundamento é que a bacia hidrográfica é a unidade de atuação do SINGREG, que é o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e de implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos. O segundo artigo explicita os objetivos: assegurar a disponibilidade de água de qualidade às gerações presentes e futuras, promover uma utilização racional e integrada dos recursos hídricos e a prevenção e defesa contra eventos hidrológicos, seja muita chuva ou pouca chuva, sejam eles naturais ou decorrentes do mau uso. Então, existe uma lei, foi em 1997, entrou em vigor essa lei, né, que cuida todo desse processo aí da água, do abastecimento e também de garantir que a gente tenha água e não a falta de água. O território brasileiro
contém cerca de 12% de toda a água doce do planeta. Tem água pra caramba. Ao todo, são 200 mil microbacias espalhadas em 12 regiões hidrográficas, como as bacias do São Francisco, Paraná e Amazônica. É um enorme potencial hídrico capaz de promover um volume de água por pessoa, deixa eu colocar isso aqui, 19 vezes superior ao mínimo estabelecido. Eles estabeleceram um nível de água por pessoa. E aqui, no Brasil, é capaz de promover um volume 19 vezes maior do que aquele que eles tiveram aí como objetivo. Vou lá. Apesar da abundância, vou voltar aqui com o meu lapisinho, só um minutinho. Apesar da abundância, apesar da abundância, os recursos hídricos brasileiros não são inesgotáveis. O acesso à água não é igual para todos. As características geográficas de cada região e as mudanças de vazão dos rios que ocorrem devido às variações climáticas ao longo do ano afetam a distribuição. Vou mostrar para vocês aqui uma coisa interessante. Olha, aqui vocês estão vendo o uso da água no mundo. Olha, no Brasil aqui, ó, no mundo, né? 70% é para a agricultura. Olha quanta água é usada para a agricultura. 22% para a indústria e somente 8% é que a gente usa para a gente. Olha como é usado para a agricultura. A água. Observe. Tá difícil hoje. Foi. Toda a água da terra. Faz de conta que toda a água da terra está aqui dentro dessa garrafa. Estão vendo? Olha, a água doce é representada por esse daqui. Olha a quantidade de água em relação a esse aqui. A água doce líquida da terra é essa aqui. Veja, a água doce é a água dos rios, certo? O restante que está aqui, ó, mais ou menos aqui na garrafa. O restante é o que? A água do mar. Água do mar a gente bebe? Não. A gente usa? Não. Então, aqui é a água doce, que poderia ser usada. Aqui é a água doce líquida da terra. Olha como já diminuiu a quantidade de água que a gente pode ter acesso. E agora, olha só quanto é potável, gente. Olha o pedacinho de água potável que a gente tem. Que a gente pode usar. Isso aqui no planeta todo, né? Não só aqui no Brasil, né? No mundo todo. Muito bem. Agora que vocês viram isso aí, vamos lá. A gente vai voltar lá. O que a gente vai querer de vocês é que vocês façam? Bom, você vai pensar em formas de conscientizar outros estudantes da escola e a comunidade sobre formas sustentáveis de utilização da água. Para isso, vocês podem criar vídeos, podcasts, blá, 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 blá. Certo? Atenção! Vocês vão começar fazendo o seguinte. Vocês vão fazer uma lista de atividades domésticas que a gente usa água. Então eu fiz uma lista aqui, mas a sua lista não vai ser igual à minha, tá? Então eu fiz uma lista de onde eu uso água dentro da minha casa. Para lavar louça, preparar alimentos, tomar banho, lavar roupa, tomar água, escovar os dentes. Ah, professora, mas meu pai lava o carro uma vez por semana. Beleza, você coloca lá 7, lavar o carro. Eu não coloquei porque é muito difícil eu lavar o carro, tá? Ah, é porque eu não tenho carro. Então não tem como lavar o carro. Então eu não coloquei. Ah, mas eu também dou banho no cachorro uma vez por semana. Então você coloca lá, 8, dar banho no cachorro. É difícil dar banho no meu cachorro, gente, porque eu não tenho cachorro. Então por isso eu não coloquei, tá? Agora, dessa lista aqui que você colocou 7, 8, 9, 10 coisas, não sei quantas coisas você colocou, você vai colocar dessas 10 coisas aqui, onde e como você consegue economizar. Então, por exemplo, lavar a louça, eu coloquei 1, sim. Eu posso lavar a louça de uma vez toda. Eu posso colocar ali no canto a louça do almoço, eu não preciso ficar, eu tomei um copo de água, vou lá e lavo a louça. Não, deixa ele ali no cantinho. Aí eu vou almoçar, aí eu junto a louça e lavo toda de uma vez só. Então isso eu posso fazer, posso economizar. Preparar alguns alimentos. Vocês estão vendo que eu deixei em branco aqui? Porque não tem como eu economizar água na hora de preparar. Olha, coloca uma caneca a menos de água no feijão. Não dá, né, gente? Então, na hora de preparar alimentos, eu não consigo economizar. Agora, na hora de tomar banho eu consigo, que eu posso tomar um banho mais rápido. Na hora de lavar a roupa, sim, eu posso deixar acumular a roupa, lavar uma vez na semana só. Agora, na hora de tomar água, eu não consegui encontrar nenhuma maneira de economizar, porque eu tenho que tomar água. Então, eu não consegui encontrar uma maneira de economizar, eu vou tomar água mesmo. E na
Na hora de escovar os dentes, eu consegui encontrar assim, ó, fechar a torneira enquanto estiver escovando os dentes. Eu não preciso escovar os dentes com a torneira aberta. Depois que eu fizer a minha lista e encontrar onde eu posso economizar, vocês estão vendo? Só na hora de preparar os alimentos e de tomar água é que eu não consegui economizar. Então, da minha lista de 6, eu consigo economizar 4. Se você fizer uma lista maior, você vai ter mais meios de economizar. Eu fiz essa lista pequena aqui, mas a sua lista pode ser bem maior. Certo? Agora, olha aqui, ó. Formas sustentáveis de utilização da água. Aí eu fiz uma pesquisa. É a água de reuso, a dessalinização, a captação de água da chuva, a despoluição dos rios e a transposição dos rios. Então, vou mostrar para vocês uma coisa aqui. Olha lá. Certo. A água de reuso, aqui, ó, apresenta características de sua reutilização para algum fim específico. O reuso pode ser direto e indireto. O reuso indireto é aquele em que a água é utilizada pelo homem e liberada novamente aos corpos hídricos, sem ou com tratamento. Ou reuso direto é o uso planejado da água residuária, para tanto são reutilizados tratamentos. Então, vamos lá. Deixa eu mostrar todos primeiro, depois a gente vê o que a gente pode fazer ou não. A dessalinização é o processo de remoção dos sais dissolvidos na água do mar ou nas águas salobras subterrâneas, produzindo água doce. Dentre as técnicas, destacam-se a osmose inversa, destilação, dessalinização térmica e congelamento. Então, eu posso dessalinizar a água do oceano? Não posso ir lá no mar e pegar um pouco, colocar na garrafa e trazer para cá, só não, vou tirar o sal da água para tomar. Isso aqui eu não consigo fazer, dessalinização não dá. Captação de água da chuva, caracterizado pela diminuição da demanda de água fornecida pelas companhias de saneamento, tendo como consequência a diminuição dos custos de água e a redução do risco de enchentes. Certo, são utilizados áreas impermeáveis, normalmente o telhado. A primeira que cai no telhado, lavando, apresenta um grau de contaminação bastante elevado, e por isso é aconselhável desprezar. A água armazenada deverá ser utilizada somente para consumo não potável. Isso eu posso fazer? Isso eu posso fazer. Eu posso esperar chover e colocar uma bacia, um balde ali embaixo e guardar aquela água mais para frente. Eu posso molhar a planta, posso fazer, sei lá, molhar o quintal com essa água. Eu posso fazer a despoluição dos rios? Certo, consiste em livrar fontes de água de vários tipos de contaminantes, tornando a água própria. Eu posso? Não posso, isso aqui não tem como eu fazer. Mas eu posso, por exemplo, não jogar lixo na rua, que é para o lixo não ir para o bueiro e contaminar o rio. Isso eu posso fazer. E a transposição dos rios, pessoal? É uma técnica que permite que a água seja levada de um local para o outro por meio de canais que desviam os cursos dos rios utilizando bombeamento artificial. E eu tenho como fazer isso? Não, eu não posso mexer na água do rio. Peraí, eu vou fazer uma curva aqui nesse rio aqui e trazer toda aquela água pra não dá. Então isso aqui é só o governo que pode fazer. Então, vamos voltar para a minha lista. Olha só. Então, as 5 maneiras aqui de formas sustentáveis, onde e como eu posso utilizar. A número 1, eu posso usar a máquina da água para lavar o quintal, por exemplo. A 2, eu não tenho como fazer, tirar sal do mar, não tenho como fazer. A 3, sim, eu posso fazer, reservar a água da chuva para lavar o quintal e molhar as plantas. A 4, eu não posso ir lá e despoluir o rio, mas eu posso não jogar lixo na rua para ele não alcançar o rio. E a transposição dos rios eu não tenho como fazer, tá? Muito bem, agora que eu já sei onde e como eu posso utilizar a água e onde e como eu posso economizar água, o que vocês vão fazer aí? Vocês vão produzir um vídeo curtinho, pequenininho. Professora, eu não consigo. Não. Vamos ver. Vocês vão fazer um vídeo curtinho, pequenininho, rapidinho, para mostrar pra gente dicas de como vocês vão passar para os seus coleguinhas. Se você não quiser fazer vídeo, você pode também fazer somente o áudio, tá? Vou mostrar pra vocês um vídeo aqui, ó, que eu não apareço no vídeo, mas eu fiz o vídeo, ó. Pra quem tem vergonha de aparecer no vídeo, você pode criar aqui, ó, um personagem. Olha só. Olá, meus colegas. Ei, o que vocês acham da gente economizar água, hein? Sim, a água é um recurso que não é renovável. Sim, a gente precisa economizar água já, a partir de agora, porque senão um dia vai acabar. São coisas simples que a gente pode fazer dentro de casa mesmo. Sim, sabe o que a gente pode fazer? Lavar a louça toda de uma vez só. Aquela lista que eu fiz. fiz. A gente também pode tomar banho um pouquinho mais rápido, né? Eu sei que tá frio, mas dá uma acelerada aí no banho. A gente pode deixar também a roupa acumular antes de lavar. Ao invés de lavar uma toalha por dia, a gente pode deixar as toalhas acumularem.
e depois lavar todo ao mesmo tempo. E a gente também pode fechar a torneira enquanto escova os dentes. Não tem necessidade nenhuma de ficar com a torneira aberta, não é? Além disso, a gente também pode usar a água de maneira sustentável. Sim, a gente pode utilizar a água que sai ali da máquina de lavar roupas para lavar o quintal, por exemplo, principalmente se a gente tem cachorrinho. A gente também, quando chover, tá difícil de chover, né? Mas quando chover, a gente pode deixar um balde ali no meio do quintal, para captar essa água e depois molhar as plantas com ela. E também eu posso não jogar o meu lixo na rua, porque se eu jogo o meu lixo na rua, ele vai para o bueiro, sim, e ele pode poluir rios e até mesmo o oceano. Então, vamos lá, a partir de agora, vamos economizar água e usar a água de maneira inteligente? Sim, é isso aí, coleguinhas. Tchau, até a próxima. Uhul! Bem, muito bem. Eu não quis aparecer no vídeo, então eu fiz aí uma bonequinha. Você pode também usar aí um criador aí para fazer um bonequinho seu. Ou você pode então, já que você não quer de jeito nenhum aparecer no vídeo, você faz um áudio. Beleza? É isso aí, pessoal. Então, nós acabamos aqui a nossa lição de hoje, páginas 133, 134, 135. Sim! Se você quiser, então você pode fazer também um cartaz com desenhos. Por exemplo, assim, olha, tá vendo? Apareceu? Tá difícil. Aí, ó. Tá vendo? Poupe água. Então, você pode fazer um desenho, então, já que você não quer fazer um vídeo, faz aí o desenho com algumas atitudes que você pode economizar água. Não lave o carro com mangueira, evite banhos demorados, feche a torneira para se barbear, escovar os dentes, use a água de maneira correta, regule o autoclismo aqui da água e conserte as roturas, quer dizer, os vazamentos, tá? Você pode fazer um cartaz, então, já que você não quer fazer um vídeo, nem um áudio, você pode fazer, então, um cartaz com algumas maneiras para economizar, água, tá vendo? Você faz o desenho e escreve a frase aqui em cima do seu desenho. Beleza, pessoal? Então, é isso aí. Agora é só fazer a atividade e mandar para a sua professora. Beijos. Qualquer dúvida é só chamar. Tchau. A gente só se vê em agosto agora. Tchau. Boas férias, pessoal. Tchau. Economizar água, hein? Tchau. Faz o vídeo. Fica legal.